Olá, bom dia. Eu me chamo Fátima Fongaro. É com grande alegria que estou aqui hoje para contribuir com o segundo Cintur, a Conferência Intercontinental de Turismo Rural. Com muita alegria, estou fazendo parte, desse grupo de pessoas, de profissionais altamente capacitados de diversas partes do mundo, de tantos países, África, Europa, América Central, América do Sul. É um prazer imenso. Quero agradecer e parabenizar por todos os organizadores e idealizadores dessa conferência, E principalmente também pelo desafio, por todo esse desafio e essa nova possibilidade de realizar uma conferência de tamanha importância, à distância, criando novos horizontes, novas formas da gente se encontrar, da gente se relacionar e trocar conhecimento, que é o que é mais importante. Então, uma breve apresentação minha, como acho que já foi colocada na divulgação do congresso, da conferência. Eu sou bacharel em lazer e turismo, sou pós-graduada em gestão de projetos, sou proprietária da empresa Encantos do Campo Turismo e Arte, consultoria e criação e comercialização de arte, artesanato, produção associada ao turismo. Sou artesã, cadastrada na Sutaco desde 2002 e sou também integrante da equipe de consultores da GKS Inteligência Territorial. Então, hoje eu venho abordar um tema, uma reflexão sobre o turismo rural, a produção associada ao turismo, os fatores intrínsecos aí que a gente pode fazer relações entre esses dois temas, que é o turismo rural e a produção associada ao turismo. E uma vez que ambos se realizam, uma vez que o turismo rural se realiza no campo, e se propõe a conhecer o modo de vida local, campesino, rural, e por sua vez a produção associada ao turismo se utiliza de matérias-primas cultivadas e produzidas no campo, E um fator importante, assim, que é similar em ambos, é que ambos são inspirados pela natureza, Então, vamos refletir um pouquinho e conversar a respeito dessas relações e das possibilidades que a gente tem de união, de melhoria, de otimização desses dois setores tão importantes do turismo, essas duas áreas. Então, aqui eu coloquei uma definição, apresentar uma definição do que eu acredito que seja mais próxima do turismo rural, uma definição que eu tirei do Manual de Orientações Básicas do Ministério do Turismo sobre o turismo rural, que o turismo rural compreende aquelas atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, que seja comprometido com a produção agropecuária, que agregue valor aos produtos e serviços, que tenha esse resgate, que tenha uma promoção, uma valorização do patrimônio cultural e natural da comunidade em que ele está inserido. E a produção associada ao turismo, o conceito define que é qualquer produção artesanal, industrial ou agropecuária que tem atributos naturais ou culturais de uma determinada localidade, que também agrega valor ao produto turístico. Então, aí, dentro disso, a gente tem as riquezas, os valores, os saberes, os sabores,
o desenho, o estilismo, a tecnologia, o moderno e o tradicional. Então, dentro desse panorama, né, inicial, a gente vai pensar um pouquinho e vai refletir juntos, né, sobre muitas das relações e similaridades que a gente encontra, né? Então, se a gente pensar na origem do turismo rural, né, a origem do produtor rural, do trabalhador do campo, do homem do campo, né, intrinsecamente está ligado à natureza, né, a esse meio campesino, aos cuidados com a terra. Então, de cara, a gente remete à natureza, à terra, ao cultivo, ao plantio, à colheita e às áreas naturais rurais, né? Porque, pensando nisso, né, de tudo que essa origem tão importante, né, para o turismo rural, que é a terra, que é o campo, fazendo uma relação com as matérias-primas que são utilizadas para a produção associada ao turismo, de um modo específico ao artesanato, né, como a gente popularmente o conhece, a gente tem muitas matérias-primas que vêm do campo, né, que são materiais naturais. Então, a gente tem a madeira, a gente tem o barro, a gente tem a palha de milho, o bambu, as cabaças, aí aqui algumas ilustrações, né? Então, ali no comecinho da imagem, a gente tem o milho, né? Então, a plantação do milho, e aí logo abaixo, alguns produtos criados, né? A partir dessa matéria-prima. Que então aí a cestaria, as flores de palha de milho. Ao lado a gente tem uma plantação de sisal, né? E logo abaixo alguns produtos, artefatos e itens de decoração feitos com sisal, e ao lado a cabaça, né? E então, assim, grande parte dos materiais, né, sejam derivados aí da lavoura, das plantações, derivados, ou seja, oriundos do mato mesmo, do campo, né, sejam folhas, cipó. A gente poderia aqui numerar N materiais que vêm da terra, né, que são do campo e que são utilizados e transformados para a criação de artesanato. Dando continuidade a essa, voltando um pouquinho, né, no modo de vida e na cultura, voltando um slide, avaliando assim o modo de vida do homem do campo, né? E a sua cultura e o que isso tem relação com a produção associada ao turismo. Né? O modo de vida do trabalhador rural, da família, do produtor, ele é um modo de vida que a gente pode dizer simples, autêntico, natural, é um modo de vida de subsistência, né? Muitas das vezes, a origem desse ofício, né? De cuidar do campo, de arar a terra, enfim, é para a sua subsistência. Hoje em dia, claro, para comércio, para turismo também, ampliaram os horizontes, né? Mas na raiz do modo de vida do campesino, a gente tem algumas características, né? O modo de vida tradicional, a forma de cultivar, né? Que foi aprendida de pai para filho, passada de geração em geração. A gente tem a questão da sustentabilidade, de fazer um plantio, uma colheita o mais sustentável possível. Uma forma inteligente, né, criativa também de ser e de viver no campo. A cultura rústica, né, também, dos itens, dos adornos, da forma de fazer, do modo de viver, né. Na cultura, a gente tem também muito presente a história oral, né. Muitas
das técnicas, das formas de plantio, de cultivo, eles são passados via história oral, né? O que é de pai para filho, dos avós. Então, por meio da história, por meio das receitas antigas, todo modo de viver, né? Envolve essa tradição, essa hereditariedade, né? Que vai passando de geração para geração. A melhor forma de plantar, de colher. O convívio social, que é muito importante, né? No modo de vida do homem do campo. As conversas, as histórias, as relações familiares, né? A música, a cultura, que também traz muito e fala e canta as belezas do campo, da natureza, as belezas da cultura, da religiosidade, as festas, os foguetes. A decoração também, muito, que faz parte desse universo, né, do homem do campo. Se a gente for visitar uma casinha antiga, ou até não tão antiga, até, né, mais atual, mais moderna, de um ambiente rural, a gente vai ver que tem muitos artefatos que são ligados, são objetos usados no dia a dia, no cotidiano, e que são feitos de forma artesanal, né, manual. Então, aí aqui a gente pode ressaltar, na produção associada ao turismo, muitos elementos dos que eu levantei aqui, né, do que a gente está refletindo. Porque muitas das técnicas também são passadas de pai para filho no artesanato, né, nas produções. E a diversidade também da produção associada ao turismo, presente não só num item de utilidade, num item de decoração, como na música também, muitos instrumentos que são feitos artesanalmente, né? Na decoração, sim, na moda, em acessórios, em artigos religiosos. Então, é a gente entender assim que muito também dessa vida simples, desse rústico, muitas dessas características, né, estão presentes também, as receitas antigas, aqui fazendo um paralelo com a produção associada ao turismo. Muitas técnicas também são passadas de pai para filho, né, na produção associada. E a gente tem mais algumas fotos em seguida. Vamos continuar. Logo a seguir a gente tem mais alguns desses exemplos que eu coloquei, né, como instrumentos, enfim, tem alguns outros, uma diversidade aí de produtos, aí tem algumas ilustrações. Então, isso. Aí, por exemplo, a gente tem uma cestaria de cipó, a gente tem... Aí estão apresentadas também algumas técnicas, né? Como matéria-prima, madeira, o sisal, a cabaça, o couro, o barro, né? A cerâmica. Aí a gente tem o entalhe, tem o entrelaçamento, tem a selaria, tem diversas técnicas. Aí, a gente voltando um pouquinho falando da produção e da técnica, é um slide anterior, o anterior à foto, para a gente debruçar um pouquinho sobre essas características da produção, né, do homem do campo e da produção artesanal. Então, o homem do campo é um trabalho manual, né? Aí, por si só, também a gente já tem total similaridade com o artesanato, né? Que é feito manualmente, né? Depende das mãos, do fazer, não é algo... e muitas vezes na produção artesanal, totalmente manual mesmo, né? Muitas vezes nem necessita de alguma ferramenta, é simplesmente a matéria-prima, as mãos e a arte de criar, a criatividade, a inspiração. Então, essa relação, né, de ser algo manual, que inclui
nesse manual todo também um sentimento, né? Um valor do amor que é colocado naquilo que se faz. A produção, muitas vezes, no campo é individual e ou familiar, né? Na produção do artesanato, a gente também tem essa realidade. Muitas vezes são mães e filhas que trabalham juntas, é a mulher junto com o esposo que tem um negócio, que tem e detém determinada técnica, né? O pai e o filho, enfim, também envolve essa questão, muitas vezes familiar, a avó com a neta. A produção do campo natural e sustentável, né? À medida do possível, diversificada, né? Também a gente tem uma infinita diversidade de produtos que são criados, né? Que são transformados a partir da matéria-prima. A sabedoria do homem do campo, né? Que é algo de tamanho valor, né? É uma sabedoria informal, né? Muitas vezes o homem do campo não teve acesso à escola formal, ao conhecimento, aos livros, mas detém uma sabedoria de enorme valiosidade, que é o que ele aprendeu, são os valores, são como cuidar da terra, como sobreviver, como se manter. Muitas vezes a gente se surpreende, né? Nós, por exemplo, que temos uma faculdade, uma pós-graduação, e quando a gente vai ter o contato com alguém mais simples ali do campo, que viveu a vida inteira no campo, não conhece tantas coisas, mas quanta sabedoria eles nos trazem, né? Quantas coisas eles sabem que nós não sabemos, né? Seja uma planta para fazer um chá para uma doença, seja tantas histórias, né? Tanto conhecimento que eles detêm. Então, essa sabedoria da vida, né, tão valiosa do homem do campo, num contraponto com a produção associada ao turismo, a gente vê que muitas vezes a técnica foi adquirida, foi ensinada e aprendida de pai para filho, dos avós. Por outro lado, a gente tem também cursos, né, hoje em dia, há muitos anos atrás, o artesanato também chegou também fazer parte do ensino em algumas escolas, né? A gente tinha muitas disciplinas de artes manuais em colégios, né? De freiras, enfim. Então, essa parte era, antigamente, essa parte artística, de conhecimentos da casa, seja para a mulher, aprender a bordar, aprender a costurar. Isso também adentrou a escola formal. Hoje em dia, a gente ainda permanece, né, com o ensino também de pai para filho e tem uma infinidade de cursos presenciais, à distância, que promovem o ensino do artesanato, né? E na produção, a gente vê que, assim como o produtor e o lavrador, enfim, todo o trabalho dele envolve cuidados, dedicação, carinho, paciência, tempo, né? Envolve muitos saberes. Da mesma forma, o artesanato e toda a produção associada ao turismo, ele também tem toda essa dedicação, toda essa paciência, o valor das peças, né? Eles estão muito atrelados ao tempo que aquele artesão, aquele artista se dedicou a fazer, né? Muitas vezes esse é o valor da peça, né? É o valor do amor que ele colocou, é o valor das horas de trabalho, é o valor da criatividade, da inovação, da unicidade daquela peça, né? Da exclusividade. E tem todo o saber fazer também. Então, isso, eu só estava no outro slide um pouquinho, mas só finalizando, então a gente já falou aí de várias técnicas, né? Dando continuidade a mais relações que a gente tem, pode encontrar no Homem do Campo, no slide anterior. Então, aí falando sobre os valores, os princípios, claro que a gente
nessa reflexão a gente acaba já falando, né, muito, que são valores muito fortes, que é o respeito ao meio ambiente, a simplicidade, o modo simples de ser e de viver, a rusticidade da forma como é realizado o trabalho, a tradição, a qualidade, um produto saudável, que tenha sabor, que gere vida, né? Que mantenha a vida, que dê qualidade de vida. E princípios da produção associada ao turismo muito fortes, né? Que é a exclusividade das peças, a autenticidade, a inovação, a criatividade. Hoje em dia muito tem se falado assim do design, né? Para as peças, para criar novos produtos, criar novas formas, pensar em embalagens, o design da embalagem, o design do produto. A criatividade, que é um princípio muito forte, né? Que está imbuído em você pegar uma matéria-prima e transformá-la, né? É você pegar um produto, um material, muitas vezes que seria descartado, que não teria utilidade, e transformar isso por meio da arte em algo útil, em algo decorativo, algo durável, sustentável, né? Então, e vale a gente colocar aí como um destaque que a criação, né, de muitas das produções artesanais e também do homem do campo, né, são motivadas e inspiradas por elementos da natureza, né? Como a gente pode colocar, muitas vezes, a produção, a lavoura, ali, o plantio, a gente tem o elemento do sol, tem peças inspiradas, né? Então a gente tem o sol, tem as flores, tem as folhas, as árvores. O homem do campo que lida muito com as estações do ano para saber a determinada época do cultivo, as fases da lua. Então essa questão da natureza muito presente, né? Seja nesses ciclos de plantio, de cultivo, de colheita e de criação. Então, passando para algumas possibilidades, né, que a gente pode pensar em aliar e realizar de forma conjunta, né, entre essa mão do homem do campo, de que forma a gente pode unir essas mãos, né, a mão do homem que ara, que semeia, que planta, que colhe, a mão do artista, né, que pega e transforma, que cria, que inova. Então, será que a gente conseguiria colocar tudo isso, essas duas produções em um só espaço? Será que daria para a gente imaginar tudo num lugar só? Como que poderia ser, né? Uma ideia que eu venho dividir assim com vocês, né, dentro desse questionamento, seria termos um ambiente único. Sim, poderíamos pensar num ambiente único que fosse um espaço rural, ruralizado. Por exemplo, a gente poderia pensar numa casa com diversos cômodos, cozinha, sala, quartos, banheiro, quintal. E dentro dessa casa, a gente teria uma temática rural e artesanal. Então, cada ambiente seria decorado trazendo os valores do homem do campo, modo de vida, história, contaria um pouquinho toda essa cultura, né? Esse modo de ver e viver do campo, e decorado artesanalmente, né? Com produção associada a turismo. Dentro desses elementos decorativos, design, nós poderíamos também já ter um espaço que seria uma vitrine, né? Uma vitrine da arte, do campo. Então, essas peças poderiam estar à venda também. Poderia ser um lugar de visitação, de comercialização e também, por que não, um espaço de degustação, de experiência, de vivência, né?
que tenha uma música, uma moda de viola, que você tenha um ambiente todo pensado e propício para essa experiência no campo, né? Então, poderia ter um cafezinho também, uma geleia, um biscoito, um bolo. Então, aí a gente une, né, a parte também da gastronomia, dos produtos que são feitos com as frutas, com os alimentos do campo. Quem que poderia fazer parte dessa ideia, né? A gente poderia chamar os produtores rurais, os agricultores familiares, os artesãos, a comunidade local a se envolver nessa ideia. E como que poderia ser a gestão dessa ideia, né? Como que funcionaria na prática? Na prática, a gente precisaria de alguns atores, né? Quem precisaria ser envolvido nessa ideia? O poder público poderia ser envolvido, eventualmente dispondo, cedendo um local, né? Para que essa ação se concretize. A iniciativa privada, sim, também algum empresário, dono de pousada, enfim, de um restaurante. Não só precisaria ser o poder público, né? Pode também partir da iniciativa privada, de repente, a cessão de um espaço. Claro que, uma vez sendo do poder público, a Secretaria de Turismo, enfim, administrando isso, dá uma visibilidade maior e uma amplitude maior, porque aí seria algo para o destino, né? Seria uma forma mais justa e igualitária de possibilitar essa oportunidade para um número maior de pessoas. Associações, cooperativas, produtores, artesãos. Então, todos esses atores fariam parte dessa gestão, de forma compartilhada, cada um colocando ali o seu trabalho, o seu tempo, um pouco do seu recurso, né? E será que essa ideia seria viável e sustentável? Socialmente falando? Teriam várias pessoas envolvidas? Estariam uma ajudando as outras? Culturalmente, valorizando a cultura local, né? Um espaço que valorize o que é próprio dessa comunidade, né? Os valores culturais. Economicamente seria viável? Se estiver gerando uma forma, uma possibilidade de renda, geraria um empreendedorismo, né? Ambientalmente, estaríamos cuidando do campo, estaríamos cuidando da valorização, da preservação do artista, do trabalhador rural, Então, creio que sim, né? Acho que seria algo que abrangeria essa preocupação com a sustentabilidade, que é envolver o todo, né? A sustentabilidade das pessoas, de se manterem no campo, de se sentirem valorizadas, de estarem encorajadas, né? A criar e a produzir e a receber, que tenham um modo de se manterem e sobreviverem, né? Não só de se ajudarem também, de ter algo compartilhado, de ter um trabalho em conjunto. Eu acho que seria bacana. Então, a gente tem algumas fotos também. Aqui seria uma pequena ideia, né, de uma ilustração, como poderia ser um ambiente, enfim, a gente transformar e criar, né, recriar assim, um espaço de conjunto de promoção e valorização do turismo rural e da produção associada ao turismo, que muito está envolvida na questão e no modo de vida, na matéria-prima rural. Para a gente dar assim para a gente chegar para um fechamento, né, um encaminhamento de destacar algumas
alguns dos pontos fortes, né, dessa ideia da gente unir esse esforço, que seria a gente ter um atrativo turístico personalizado, né, de certa forma. Porque hoje em dia, seria em um único só local, a gente poderíamos, pensei aqui, a gente poderia chamar de um complexo rural, né, essa ideia. Não deixaria de ser, né, porque ela estaria atrelando, unificando vários atrativos em um só, como, por exemplo, um empório que vende linguiça artesanal, que vende biscoitos, que vende geleias. Por quê, né? Porque é bacana, tem muitos locais agradáveis, né, da gente visitar, um empório, que a gente vai lá, compra o produto do artesanal, do homem do campo, da agricultura familiar, mas a gente poderia agregar, né? Por que não ter um espaço com tudo isso? Então a gente uniria um empório, um café, de certa forma até um museu, né, que conte a história, que fale, que mostre, que a gente possa ver e sentir, como num museu assim, experiencial, né, que a gente possa viver, tocar, levar artigos dali do campo. Então uniria também um centro, loja de artesanato, que hoje em dia é muito comum, né? Ou a gente vai num centro de artesanato, tem uma lojinha, ou a gente vai numa pousada, numa fazenda, num sítio. E muitas vezes a gente encontra, assim, esses produtos separados, né? Às vezes a gente tem uma lojinha dentro de um sítio, de uma fazenda, de uma pousada, a gente tem um empório, a gente tem um alambique, a gente tem o restaurante que serve o café. Muitas vezes tem até alguns empreendimentos que tem também a casa caipira. Tem ali uma casinha que você entra, tem um cômodo, enfim, para mostrar essa cultura, né, do homem do campo. Então, aqui fica a ideia de que a gente possa unificar tudo isso num empreendimento, num atrativo diferenciado, que permita, né, a gente aprender vivendo, aprender sentindo, estando ali, sentindo o aroma, sentir mesmo a cultura local, sentir essa vida, esses valores, saborear propriamente dito, poder tomar o cafezinho, poder comprar, comer o biscoito e adquirir essa arte produzida, né? Então aqui alguns destaques aí também para a inovação e a criatividade, né? Sendo um ambiente único, completo, ruralmente falando, que permite várias possibilidades, né? A inovação e a criatividade, a economia solidária, né? A união de esforços, de talentos, otimização de custos também para gerir um espaço único, um ponto diferenciado, exclusivo de comercialização. A tendência, né, que a gente vive da valorização, muitas vezes, do rústico, do simples e do exclusivo, né? E esses valores têm sido estão muito à tona, né? Então, não só já vinham crescendo, né? Antes desse momento que a gente vive, de pandemia, e agora cada vez mais também, né? Mas já era uma tendência do voltar às raízes, voltar ao modo simples, a desacelerar, a ter exclusividade, momentos, experiências exclusivas, né? E hoje em dia, cada vez mais, a gente vê também esses valores na culinária, resgatar receitas antigas, pratos diferenciados, com alimentos não muito conhecidos. Na decoração, a gente tem também uma valorização bem grande, né? Bem crescente, de itens artesanais fazendo parte da decoração, não só das residências, dos ambientes comerciais, de pousadas, de hotéis, né? E essa questão da exclusividade também, né? De
locais decorados e com design artesanal, usando madeira, usando bambu, usando fibra. Tudo isso, o artesanato que é ao mesmo tempo simples e rústico, com ar de requinte, né? Com algo moderno, né? Algo simples e ao mesmo tempo luxuoso, podemos dizer assim, com ambientes requintados. E essa valorização do rústico, do simples e do exclusivo, que é muito presente também hoje nos hábitos de vida e nos hábitos de viagem, né? Agora, mais do que nunca, locais mais exclusivos, com um número menor de pessoas, com uma área natural cada vez maior, com qualidade de ar, com natureza. E um ponto também importante de destaque é a questão para o marketing, né? Que a gente, uma vez conseguindo implantar eventualmente essa ideia, né, em alguns locais, isso servirá como uma visibilidade bem maior de marketing para o destino em si, para o turismo rural, para a comunidade local, enfim, é algo que se destaca, né? A questão do marketing e essa sustentabilidade toda que a gente colocou. Então, caminhando para o término aí dessa reflexão, eu gostaria de deixar aqui um comentário, né? uma opinião, assim, uma frase inspiradora, podemos dizer assim, que a gente possa, então, inspirar e expirar ar puro, criar novas possibilidades a partir do que a natureza e a criatividade nos oferecem. Isso é uma frase que me veio, né? Que traz muito, assim, que remete muito a tudo isso que eu pude aprender, viver na prática, na teoria, no campo, no interior, e são valores que eu trago comigo também, né? Que a gente possa cada vez mais, então, valorizar o meio que a gente vive, valorizar a cultura, valorizar o modo simples, o modo autêntico, a origem, né, da vida, o ar, a terra, e que a gente possa se inspirar e colocar como foco, né, de transformação, de criação e de novas possibilidades, unindo a natureza e a criatividade. Eu quero mais uma vez agradecer pela oportunidade de dividir as minhas reflexões, as minhas vivências, né, a minha experiência com essa palestra, com essa participação aqui na conferência. E deixo meus contatos, né, meu telefone, o e-mail, quem quiser que a gente possa continuar esse papo, falar sobre outras ideias, trocar experiências. Fica aqui meu muito obrigada, um obrigado especial a Andréia Roque, idealizadora, visionária e profissional do nosso turismo rural, moderno e profissional sem perder a ruralidade. Muito obrigada, foi um prazer.